Salvation. Amém. Coloque a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração, meu espírito, para receber revelação e ser ofendido, curado, liberto, salvo e transformado por meio dela, no poderoso nome de Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Solta beijo para Jesus. Nós chamamos, Senhor. Aleluia. Amém. Quem esteve ontem na escola aprendeu que soltar beijo também é adoração. Amém. Soltar beijão para Jesus. Amém. Glória a Deus. Levantar as mãos, balançar as mãos, humilhar-se na presença dele. E eu quero te encorajar a adorá-lo como você nunca o adorou, porque Jesus Cristo está sentado nesta mesa conosco. Ele está aqui. Ele está aqui. O nosso amado. Ele está aqui. Ele está, o mais desejado. Dê um abraço nele. Dê um cheiro nele. Chore aos pés dele. Exalte o nome dele. És o mais desejado dos milhares. És o mais desejado. Eu oro para que, a partir desta noite, você e sua casa vivam de revelação. Você e sua casa vivam na revelação. Você e sua casa vivam pela revelação. Essa é minha oração por você. Essa é minha oração pelos teus. No poderoso nome de Jesus. Oh, aleluia. Você precisa da revelação de Deus. A sua casa precisa da revelação de Deus. É por falta de revelação que o povo de Deus tem perecido. É por falta dela. Falta revelação. Falta recebê-la e vivê-la. Oséias capítulo 4. Abram as vossas Bíblias. Como eu amo a palavra de Deus. Se alguém mais ama a palavra, Oséias 4, do verso 1 ao 6. Você precisa observar o que está escrito e extrair a revelação. Nós temos que parar de ler a Bíblia como um livro e passar a lê-la como um espírito que libera a vida. A Bíblia não deve ser lida, ela deve ser discernida. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia não pode ser lida, ela deve ser discernida. Porque não é um livro, é um espírito. E a Bíblia diz que as coisas espirituais devem ser comparadas com as espirituais. Então nós temos que discerni-la através do nosso espírito. É por isso que só pode entendê-la, discerni-la, quem nasceu de novo da água e do espírito.
Só quem nasceu de novo, só quem confessou e continua a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E assim está escrito, muita atenção. Ouvi, pois, a palavra de Yahvé. Ouvi o quê? A palavra. Você está entendendo? Vós, filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Diga, grave acusação. O Senhor, através do seu profeta, está a trazer aos ouvidos do povo e das autoridades do povo grave acusação. E o texto segue dizendo: porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Você está entendendo? Pergunto: está falando de conhecimento histórico de Deus? É isso que o texto está a falar? Está falando de um conhecimento histórico do Espírito de Deus? Do conhecimento histórico do Verbo de Deus? É disso que se trata esse texto? Eu não creio nisso. Veja bem, se nós lermos com uma mentalidade natural, carnal, da alma, vamos continuar pensando que esse conhecimento é um conhecimento histórico, é ter informações sobre Deus, o Criador, sobre o Verbo de Deus, sobre o Espírito de Deus. Ei, deixa eu te falar, conhecimento, informação sobre Deus não transforma a vida de ninguém. Não muda a mentalidade, renova, dá uma nova mente a ninguém. Esse texto está a falar da revelação de Elohim, Deus. Nós necessitamos da revelação de Deus, de quem Deus é. Da revelação do Espírito de Deus, de quem é o Espírito de Deus. Da revelação do Verbo de Deus, da Palavra de Deus, de quem Ele é. Amém ou não amém? Amém. Versículo 2, vamos lá. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição. Aonde não há revelação, ocorrem essas coisas, preste atenção. Maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões muito além dos limites. Você ainda está a me ouvir? A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Quem está a entender? Semelhante aos dias de hoje, sim ou não? As pessoas estão carecendo, profeta, da revelação da glória de Deus. A nossa Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória, né? Não é isso? O que está faltando é a revelação desta glória. É por isso que há profecias que dizem que em breve toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E sabe quem vai revelar essa glória? São os filhos maduros de Deus. São aqueles que de revelação em revelação crescem e se tornam como o Senhor. Não são os filhos que nasceram de Deus. São os filhos que nasceram de Deus e amadureceram. São os filhos que nasceram de Deus e amadureceram e se tornaram a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É o que está escrito em Romanos, que a criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. A revelação destes filhos maduros. Se o mundo está como está, é porque os filhos maduros ainda não estão revelando. Ainda não foram revelados.
Vamos lá, tem alguém entendendo? Verso 3. Esse texto é muito maravilhoso. Por esse motivo a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem. Muita atenção no texto. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Diga, a criação está se extinguindo. Diga, a criação está se extinguindo. Ok. Interessante, não é? Está falando da criação. Que por falta da revelação de Deus, a terra, como os animais da terra, quer seja do campo, dos mares, dos ares, estão se extinguindo, estão sofrendo, estão perecendo. Acho que tem alguém recebendo revelação nessa noite. Verso 4. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura, nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vocês, ó sacerdotes. Uau! Uau! O Senhor estava a direcionar esta palavra aos sacerdotes. Talvez alguém possa pensar, glória a Deus, só o presbitério que vai ser moído nessa noite. Você está ligeiramente equivocado, equivocada. Estes sacerdotes estavam deixando de realizar algo que nós não estamos. Verso 5. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco. E por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Verso 6. Leiam. 3, 2, 1. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Segura. Diga revelação da palavra. Diga revelação da palavra. Mais uma vez, revelação da palavra. Continue. 3, 2, 1. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. Visto que vos esquecestes da Torá, da lei, do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. O Senhor chamou a atenção dos sacerdotes, dos profetas, porque estes estavam deixando de ensinar, estavam deixando de liberar ao povo a revelação de Deus, a revelação do Espírito de Deus, a revelação do verbo de Deus, por meio da palavra, por meio da lei. E eu vos disse, nesta casa nós não temos ocultado nada de vós, temos liberado tudo que Deus tem nos ensinado e nos permitido ensinar. Então, nós todos estamos em apuros, se não estamos vivendo após as revelações que o Senhor tem nos dado, os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. É uma noite de prensa para você e para mim. Ninguém escapará nessa noite. Eu não ouvi nenhum, eu não estou a ouvir. Só tem 3 pessoas glorificando nessa noite. Uau! Então, muita atenção. Você precisa notar isso. Eu preciso notar isso. A Bíblia não está falando de um conhecimento natural, ou seja, humano. A Bíblia está a falar de um conhecimento sobrenatural, do conhecimento de Deus. Exato, está a falar da revelação de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está falando da revelação de quem Jesus é. Porque o Filho revelou quem é o Pai. O Filho veio revelar o Pai. Aleluia. Repita após mim.
Fomos criados. Está muito fraco. Fomos criados para crescer a partir da revelação de Deus e não do conhecimento sobre Deus. Só há uma maneira de você e eu crescermos, e não é conhecendo sobre Deus, mas conhecendo quem Deus é, recebendo a revelação de quem Deus é. Aleluia. Recebendo de Deus, através de homens e mulheres de Deus, quem Deus é. O Senhor te conhece e me conhece também. Conhece ou não conhece? Ele sabe do teu interior e do meu interior, sim ou não? Ele sabe do teu deitar, do teu levantar, do teu sair, do teu entrar e do meu também. Sabe ou não sabe? Eu vou dizer algo que está a incomodar o Senhor. Como eu sei que algo está a incomodar o Senhor? Quando Ele começa a trazer à luz o que está em oculto. E algo que está a incomodar o Senhor é que muitos estão com a palavra do Senhor na boca, mas não no espírito. Muitos se passam de espirituais, mas na realidade são carnais. Muitos são espirituosos, ou seja, educados na linguagem do espírito, na linguagem espiritual, falam crentez. Shalom, amém, Deus te abençoe, louvado seja Deus. Isso é uma educação religiosa? Quem está a entender? Mas poucos de fato têm desenvolvido a espiritualidade de Deus. Ser espirituoso é ser educado, é ser alguém que estudou ou estuda. Isso é ser espirituoso. Agora, ser espiritual, ter espiritualidade, é alguém que tem a natureza de Deus. É alguém que tem o caráter de Deus. O que adianta ter palavras sobre Deus, mas não ter o caráter de Deus? Do que adianta falar das coisas de Deus, mas ter o comportamento do Satanás? Oi? Meu Deus, isso ocorre, apóstolo? Com certeza. Aqui em muitos lugares. Mas a prensa do Senhor está aqui para extrair o nosso melhor. Na prensa onde se coloca as azeitonas, se flui óleo. Se flui é óleo. Óleo, azeite fala de pureza, aleluia. Fala de santidade. É ou não é? Acho que o povo está indo embora. Infelizmente, é uma realidade. Muitos estão cheios de conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Porém, a maioria nem sequer nasceu de novo. A maioria nem sequer nasceu de novo da água e do Espírito. E se nasceu, ainda são crianças, bebês em Cristo. Como se identifica? Ainda vivem em contendas, ainda vivem em divisões, ainda vivem em meninices, ainda tropeçando nas próprias pernas, ainda vivem em discussões, ainda em disputas teológicas. Oi? Como nós amamos ao Senhor Jesus. Quem ama o Senhor Jesus? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, por favor.
do verso 1 ao 4. Amém. Eu sinto Deus aqui, você. A glória dele está fluindo. E você está fluindo? Atenção no texto. Irmãos, é um texto direcionado aos irmãos. O apóstolo Paulo escreve carta aos irmãos da igreja em Corinto, aos coríntios. Olha o conteúdo dessa carta. Primeira carta: não vos pude falar como a pessoas espirituais. Apóstolo, mas não é irmãos? Não são irmãos? Sim, mas irmãos carnais e não espirituais. Irmãos carnais e não espirituais. Então é possível ser irmão e carnal? Com toda certeza, está escrito. Paulo não pôde falar com estes irmãos como quem fala com espirituais. Deixa eu te dizer, ele não podia abrir revelação para eles, porque eles não tinham capacidade de entender. Veja bem, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Diga bebês. Você está entendendo? Eles eram bebês espirituais. Não tinham caráter de Cristo, não tinham linguagem de Cristo, não tinham comportamento de Cristo. O comportamento deles e a linguagem deles era semelhante à das pessoas do mundo que nem nasciam, nem ainda haviam nascido de novo. Você ainda está aqui comigo? Verso 2. O que vos dei para beber foi leite. Diga, bebê, toma leite. E não alimento sólido. Diga, maduros comem alimento sólido. Pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Deixa eu te falar, a vontade de Deus é que você comece a comer alimento sólido. Quando você recebe papinha, você consegue degustar, não é verdade? Quando diz que Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Uau, aleluia, glória a Deus, que Deus tem vitória para você, amém, eu recebo. Mas quando eu digo que você precisa ter o caráter de Cristo, renunciar à velha vida e avançar para a vida verdadeira, não estou entendendo o que o apóstolo está falando. São palavras difíceis demais para mim. Como assim? Como assim? Verso 3. Porque ainda sois carnais. Escute, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Você está aqui entendendo? Gente carnal, infantil, criança, gosta de viver igual as pessoas vivem. Gente espiritual como Cristo, que está a se desenvolver, que quer realmente viver a perfeita vontade de Deus, rejeita essas coisas, ama viver como Cristo vive. 3 pessoas recebem. Meu Deus. Uau. Então não adianta termos conhecimento de Deus, conhecimento histórico, do que Deus realizou através de Cristo. Está na hora de nós recebermos a revelação de quem Ele é, para que nós nos tornemos como Ele. Está na hora de nós pararmos de vir aos cultos e querermos arrumar alguns passos para mudar as nossas vidas, e nós sermos a mudança que as nossas vidas precisam, que a nossa família precisa, que o nosso bairro precisa, que a nossa cidade precisa, que o nosso estado precisa, que a nossa nação precisa, e que as mais de 211 nações estão a clamar porque estão necessitadas. Nós temos que parar de querer receber. Venha a nós, venha a nós, venha a nós o teu reino. Está na hora de você ser o agente do reino aqui na terra.
Está na hora de nós, onde chegarmos, o reino de Deus chegar. Aleluia, glória a Jesus. Verso 4, por favor. Pois quando alguém alega, escute, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Deixa eu traduzir. Quando alguém começa a dizer assim, não, você está errada, eu estou certo. Não, eu estou certo e você está errada. É a mesma coisa, não foi? Que virada, né? Hã? Por acaso não estamos sendo carnais? Nem você está certa, nem eu estou certo, é Cristo que está certo. O que a palavra diz aqui está certo. Eu posso continuar ou eu paro? Deixa eu te provar que nós fomos criados para crescer a partir da revelação e não do conhecimento. Vamos lá. Abra sua Bíblia, Gênesis 1:26, por gentileza. Só faz quem ama a Bíblia? Aleluia. Também amo. E também te amo. Amém? Eu sinto amor ágape aqui. Está fluindo até pelos meus poros. Ágape, 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 ágape. Gênesis 1:26, atenção no texto. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme ou de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles, ouçam, dominem, governem, senhoreiem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Semelhante a Oséias capítulo 4 que nós lemos. Quando nós deixamos de viver a revelação de quem somos, a criação perece, padece. Mas se nós vivemos a revelação de quem somos, a criação prospera. Aleluia! Glória a Jesus! Sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Uau! Você e eu fomos criados à imagem, de acordo com a semelhança de Deus, para que nós aprendamos diretamente de Deus. E Deus ensina por revelação e não por experiência, não por conhecimento. E nem coincidência, se é que existe essa palavra. Gênesis capítulo 2, verso 7, abra sua Bíblia. Isso. Vocês ainda estão a entender? Uau, eu tomo isso como um não. Estão ou ainda não estão mais entendendo? Ok. Amém. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser ou uma alma vivente. Escute. Deus criou o nosso espírito, mas esse vaso de barro, Ele formou. Amém? Logo a vida está no espírito e não no vaso. Vamos lá? Deixa eu te dar um exemplo que o Espírito Santo me traz. Imagine comigo um vaso de barro, tudo bem? Cheio de terra, ok? Tem vida no vaso? Tem ou não tem vida no vaso? Oi? É um vaso com terra. Tem ou não tem? Não tem. Mas eu planto uma árvore. Tem vida no vaso? Agora tem. Mas a vida é o vaso? A vida é a terra? A vida é a árvore. Deus criou o espírito. O nosso espírito, diga espírito do homem. Deus formou um vaso de barro e Ele depositou o espírito do homem dentro deste vaso de barro. Tem alguém entendendo?
Amém. Esse vaso é só para sustentar a árvore. Esse vaso é só para sustentar o Espírito que está dentro dele, aleluia. De modo que ele se mova, de modo que ele interaja. Dá glória a Deus. Diga amém. Gênesis 2:19, por favor, abra sua Bíblia. Louvem ao Senhor que Ele é maravilhoso. E assim está escrito, ó. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu. E em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. Preste atenção. Deus forma da terra animais, leva ao homem e deixa que o homem dê nomes aos animais. Uau! Não foi Deus quem deu nome aos animais, foi o homem. Aleluia! Foi o homem que deu nome aos animais. Pergunto, ele definiu os nomes a partir do conhecimento dele ou a partir do conhecimento de Deus? Então o conhecimento de Deus veio para dentro dele e aí ele externou. Então ele recebeu uma revelação. Ele não adquiriu por experiência, ele não dissecou animais para dizer, olha, esse aqui por dentro é diferente desse aqui, esse aqui eu vou chamar de sapo, esse aqui eu vou chamar de cabra. Não foi a partir da prática dele, da pesquisa dele. Você está entendendo? Foi através da revelação que ele recebeu de Deus nele. O que significa, apóstolo? Que a fonte de toda sabedoria e conhecimento está no alto e não na terra. A fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento é Deus. É Deus. Aleluia. Então Deus revelou ao homem e o homem falou. E como o homem chamou a cada um, assim ficou o nome. Oh, Jesus. Como eu quero, Senhor, que todos entendam. Verso 25, por gentileza. Leiam. 3, 2, 1. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Dá glória a Deus. Eles estavam nus, eles viviam nus. Gravem esse texto, por favor. Eles não tinham vergonha. Por quê? Por que eles não tinham vergonha? Porque eles não sabiam que estavam nus. Eles não sabiam que estavam nus. Por quê? Porque Deus não revelou para eles. Dá glória. Eles viviam a partir das revelações que Deus entregava a eles. E não a partir da descoberta. Eles não iam como uma criança que está descobrindo o mundo, descobrindo as coisas, colocando na boca. Eles viviam a partir do que Deus ensinava a eles. E Deus não os ensinou que estavam nus. Deus não os revelou. A glória de Deus vestia o homem e a sua mulher. A Bíblia diz lá em Salmo 8 que o Senhor os coroou, os revestiu de glória e de honra. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Gravem esse texto. É muito importante que você tenha ele gravado no seu espírito para entender o que eu vou liberar da parte do Senhor para o seu espírito já já. Aleluia. Diga revelação. Estou a entregar a revelação, sim ou não? De onde vem essa revelação? Será que é do Google? Será que é da inteligência artificial? Ou será que é de Deus, através de homens de Deus? Ou através de Deus, através da intimidade e da comunhão com Ele no meu espírito? Isso não é para alguns, isso é para todos.
Eu disse que é para todos. Deus quer que nós vivamos de revelação em revelação. Eu já disse uma vez isso e repito. Muitas vezes eu estou a ouvir um homem de Deus, que Deus me manda ouvir, e uma revelação me abre muitas revelações. Amém. Isso deveria estar acontecendo com você. Uma revelação que solta aqui deveria gerar várias revelações em cada um de vós. Louvem ao Senhor. Olhe para alguém e diga apontando, por favor. Você foi criado um ser espiritual para aprender por revelação, por aquilo que vê e ouvir de Deus no seu espírito. Amém? Então nós fomos criados dessa forma, seres espirituais. Solta a tua carne, solta a tua alma, a tua mente, as tuas emoções, as tuas vontades. Se você ainda vive nisso, você é carnal, menino e menina. Precisa deixar para trás as coisas de menino, as coisas de menina, e agir e passar de fato a ser um homem e uma mulher de Deus. Ei, ruios, filhos maduros de Deus. Se você quer continuar medíocre espiritualmente, você está no lugar errado. Esse é um lugar de crescimento de filhos espirituais, filhos maduros de Deus. Amém? Diga a outra pessoa, por gentileza. A outra pessoa, essa não vale. Se for a mesma, você está em desobediência, não pode. Vira, fica de pé, faça alguma coisa. Só não vai quebrar a cadeira, cuidado. Posso? Diga, Satanás quer que você viva pelo conhecimento humano, refém dos teus sentidos, refém dos teus sentimentos, refém das tuas vontades. Ok? Então, isso que é bom apontar para o outro. Por isso que é bom apontar para o outro que verdades são ditas na cara. Dá glória a Deus. Amém. Louvado e exaltado seja aquele que vive e está aqui conosco. Amém. Nós estamos entendendo? Então preste atenção. Deus nos criou para viver de revelação em revelação, aprendendo através de revelação. Aí vem Satanás e tem o plano de que nós vivamos aprisionados, reféns da nossa alma, dos nossos sentimentos, pensamentos, das nossas vontades. Você sabe por quê? Porque Satanás te quer aprendendo por conhecimento humano e não por revelação. Porque quando nós aprendemos por conhecimento humano, nós estamos na alma e não no espírito. A mente está na alma. As emoções e sentimentos estão na alma. As vontades egoístas estão na alma. Vamos lá, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 3. Anote, do verso 1 ao 11. Não tenho tanto tempo, então não vou ler os 11 versículos. Mas eu quero que você observe o verso 1 e vamos pontuar outros versos, ok? Escute. Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Quem é a antiga serpente? Exato, é esse ceboso, derrotado, nojento, maldito. Amém? Que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. O que ela fez? Um questionamento, instigou a mulher a sair do espírito para a alma, mestre. Meu Deus. Meu Deus. Eu disse, meu Deus. Olha só,
Olha a pergunta. Então, foi isto mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Instigou, semeando dúvidas. Ei, Satanás te leva a sair do espírito para a alma através de dúvidas, através de mentiras. Quem lembra do último culto, ou domingo? Através do engano. Você está entendendo? Está ou não está? Tem certeza? Não pode mentir. Não podemos mentir, amém? Aleluia. Estou me esforçando ao máximo. Vamos para o verso, por favor. O verso 4 e 5, vai lá. Glória a Jesus, o Rei da Glória. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. A mulher havia dito: sim, podemos comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comermos, disse o Senhor que nós morreríamos. Como foi que ela havia aprendido? Através da revelar? Aí vem Satanás com a dúvida, lançando o engano. Com toda certeza não morrer, meu Deus. Verso 5, olha só. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, escute, vossos olhos serão abertos ou se abrirão, e vós, como Deus, sereis o quê? Conhecedores do bem e do mal. Você está entendendo? Aí veja bem, veja o verso 6. Vai lá. O que aconteceu? Leiam, 3, 2, 1. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade ou conhecimento ou sabedoria, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu que estava em sua, e ele igualmente comeu. Uau! Atiçou sentidos da alma, olhos, através dos ouvidos. Foi ou não foi? O desejo, paladar. Ei, se você ainda vive a partir daquilo que você vê, do que você ouve, eu estou falando dos sentidos naturais, sim ou não? Aquilo que você, palata, tá? E sente, então você é carnal. Você precisa amadurecer. Ainda é uma criancinha. Ainda é uma criancinha. Ainda é uma criancinha. Precisa amadurecer já. E eu vou lhe explicar o porquê. Vamos lá, verso 9, por favor. A história você conhece. Os olhos deles são abertos, sim ou não? São ou não são? Aí o que acontece? O Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? 10. Escute. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava... por quê? Os olhos naturais foram abertos. Então com quais olhos eles viam? Eles viam com os olhos espirituais. Sentiram medo da voz de Deus? Com quais ouvidos eles ouviam? Eles ouviam com os ouvidos do Espírito. Quem está entendendo? Você está entendendo mesmo? Eu vi que eu estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Verso 11. Vocês lembram do texto que eu pedi para que vocês gravassem no Espírito? Leiam. 3, 2, 1. Então Deus o questionou. Primeira vez que Deus questiona diretamente ao homem. E quem te fez saber que estavas nu? Ambos estavam nus e não se envergonhavam. E agora estão com vergonha. Por quê? Alguém mostrou que estavam nus.
Comeste então da árvore que te proibi de comer? Desta árvore que muitos querem continuar comendo. Do conhecimento. Do bem e do mal. Errando, acertando. Ah, não, deu certo, agora deu errado. Deu certo, deu errado. E conhecereis a verdade vos libertará. Ao obedecermos a voz do Senhor, fazendo aquilo que estamos ouvindo, realizando aquilo que estamos vendo, não tem como dar errado. Se você ainda está cometendo erros, é porque você está seguindo o conhecimento humano, a força humana, os sentidos humanos, os sentimentos humanos, os desejos humanos. E eu vou te falar claramente, você não é mais humano. Você não é um ser humano. Você é uma nova criatura. Aleluia. Eu acho que eu estou falando demais nessa noite, né? Estou entregando muita coisa. Então, querido, escutem. Se você vive pelos seus sentimentos carnais, os seus sentidos carnais, se nós vivemos ainda pelos nossos sentidos carnais, por aquilo que esses olhos que a terra há de comer vêm, os nossos ouvidos, né, que mesmo depois de morto crescem, né? Nossas narinas, que mesmo depois de morto também crescem ou não crescem? As unhas que estão nos dedos das mãos e dos pés, que crescem também quando vai voltando para o pó. Então nós somos cegos espirituais. O que somos? Se ainda andamos neste sentido aqui, ó, somos cegos espirituais. Somos surdos espirituais. Somos mudos espirituais. Por mais que oremos, não há ecoação da nossa voz no reino do Espírito. Será que estamos a entender? Somos como mudos, insensíveis espirituais. Agora me diga, alguém que é cego, surdo, mudo, insensível, é difícil de enganar ou é fácil de enganar? Difícil ou fácil de enganar? Tanto que há uma lei, não é? Na Torá, que não deveria o quê? Levar o cego a tropeço. Não é assim? O que acontecia com isso? Era morto, apedrejado. Por quê? Fez tropeçar alguém inocente. Veja bem, alguém que vive pelos seus sentidos naturais é cego, é surdo, é mudo, é insensível nos sentidos espirituais. E aí é um prato cheio para o ladrão: roubar, destruir e matar. Agora entendemos o porquê Satanás levou à queda a Adão e a sua mulher. Por quê? Porque assim ele poderia usurpar aquilo que era deles. Satanás está usurpando muita gente, porque estes continuam, mesmo tendo nascido de novo, crianças. Satanás ele não está nem aí, queridos. Ele é covarde, diga covarde. Diga Satanás covarde. É ou não é covardia roubar criancinhas? Ele rouba crianças espirituais. Ele rouba criancinhas espirituais. Eu não estou dizendo que ele rouba essas crianças. Estou dizendo que ele rouba destas crianças. Quem está a entender? João 10:10, por favor, abra a sua Bíblia. Vamos lá. Pensei que seria muito mais rápido. Ok? Tudo bem? Segue, dá tempo? Vai lá. O ladrão não vem senão o quê? Para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham o quê? E vida em pleno. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Dá glória a Deus. Então veja bem, Jesus, que é o bom pastor, ele veio entregar a sua vida. João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê?
vida, vida eterna. Então todo aquele que reconhece Jesus como único Senhor passa da morte para a vida. João capítulo 3, verso 3, verso 5, Jesus diz ao mestre da lei que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus não é visto com esses olhos naturais. O reino de Deus é visto com os olhos espirituais. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Então escute, Jesus Cristo deu a vida dele para que tornemos a vida, para que nós sejamos completamente restaurados. Por isso que ele veio trazer vista aos cegos. Amém. Audição aos surdos. Ele veio restaurar não só no natural, mas no espiritual, queridos. Mas nós queremos ser cristãos carnais, né? Assim, né? Bestinhas que o Satanás vai levando para lá e para cá. É ou não é? Olhe para alguém e diga assim: está na hora da gente sair dessa vida, abandonarmos esta maldita vida, porque isso não é vida, é morte. É morte. Veja lá, 1 Coríntios capítulo 2, por favor, do verso 9 ao 10. 1 Coríntios 2, 9 ao 10. No entanto, como está escrito, leia, 3, 2, 1. Olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, mente nenhuma imaginou o quê? O que Deus predispôs para aqueles que o amam. Então tem algo preparado para você, para mim, nós que amamos a Deus, que olho nenhum natural viu, ouvido nenhum natural ouviu, e alma, carne, alma nenhuma imaginou? Com certeza. Amém? E aí, como é que nós acessamos isso? Vemos isso, recebemos isso. Leiam. Deus, todavia, o revelou a nós. Calma. O que ele fez? Você está entendendo que você precisa de... Por que você precisa de revelação, meu amado e minha amada? Não, quero conhecimento. Conhecimento? Revelação. De revelação em revelação viveremos de glória em glória, de vitória em vitória. Por intermédio do Espírito. Que Espírito é esse? Que Espírito é esse? O Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus. Porquanto, o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Você quer viver o plano de Deus para você? Amém? Quer ou não quer? Você precisa da revelação do Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Você precisa ouvir o que teu pai espiritual está te ensinando. Você precisa ver como os teus pais espirituais estão fluindo. Parar de querer viver a vida do jeito que você acha, que você sente, que você pensa e que você quer. Oi? Vocês estão aqui comigo ainda? Amém. Diga revelação. Não, está muito baixo. Revelação. Revelar. Baixou de novo. Revelar. Revelou. O que significa revelar? Revelação, revelou. Significa tornar a ver como Deus vê. Então o Espírito Santo dentro de nós, lindo, maravilhoso Espírito Santo, ele nos leva a ver novamente como Deus vê. É por isso que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo ele veio habitar dentro do nosso espírito, para que nós possamos receber a revelação, para que nós tornemos aos nossos sentidos espirituais. Mas assim, é fácil, apóstolo? Não, mas não é impossível. Uau! Com quantos anos você se entregou a Jesus? Eu de verdade me entreguei aos 21 anos de idade. Hoje eu tenho quase 30.
Então eu passei 21 anos. Deixa eu colocar mais 5 anos, que eu estava num lugar que não me ensinava, não tinha revelação. Então eu passei 25 anos. Nos meus sentidos naturais. Os sentidos que eu desde criança desenvolvi. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, 25 anos vivendo por esses sentidos, através desses sentidos. Preste atenção, é fácil agora deixar esses sentidos e passar a viver no real sentido? A partir dos reais sentidos, que são os sentidos do meu espírito? Felizes são aqueles que nascem já com sentidos ativados. Sinceramente, eu desejava, né? Desejaria. Mas já que não tive esse privilégio, como alguns de vocês também não, o que faremos? Pois temos que deixar esses sentidos para viver os sentidos de verdade. Porque a verdadeira vida não é essa aqui. A verdadeira vida é espiritual. E tudo parte do espiritual para o natural. Diga, a vida é espiritual. Não ouvi. Não, ainda não ouço. Mais uma vez para estremecer a religiosidade, vai. A vida é espiritual. Se o autor da vida, ele é Deus, que é um espírito, então a vida tem que ser espiritual. Aleluia. Glória ao seu nome, Jesus. Então escute isso. Pelo Espírito de Deus tornamos a ver como Deus. Agora nós temos que exercitar os sentidos espirituais. E como faremos isso? Como podemos fazer? Deixando os sentidos naturais. Amém. Olha o primeiro sentido que você tem que começar a treinar. É o seu paladar. Como assim, apóstolo? Jesus, em Mateus capítulo 4, depois de ter sido batizado por João, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Uau! Faça uau! O Espírito Santo levou Jesus ao deserto e ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. Pergunto, por quê? Não, estou a perguntá-los, por quê? Não me perguntem, eu estou perguntando, por quê? Porque Deus queria preparar Jesus. Pensem comigo, Jesus havia acabado de receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a ativação espiritual. Então ele tinha que ser treinado nos sentidos espirituais. A mesma armadilha lá de Gênesis capítulo 3, Satanás tentou fazer em Mateus capítulo 4. Foi ou não foi? Se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras sejam transformadas em pães. Mas Jesus estava treinado nos sentidos espirituais. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você e eu temos que aprender a nos alimentar da palavra de Deus. Ah, não, só quer ficar, né, no arroz e no feijão? Você está entendendo agora a realidade do jejum, né? Amém. Outra coisa, tá? Que precisamos exercitar, que está relacionada à boca. Você precisa orar em línguas. Essa oração em línguas vai despertar todos os demais sentidos espirituais na tua vida. Quem quer ter visão aí? Ore em línguas. Quem quer ouvir Deus como Samuel? Ore em línguas. Quem quer ter discernimento espiritual? Ore em línguas. Quem quer entender o que Deus está falando? Ore em línguas. Pray in tongues. Pray in tongues. Mas não é o xerecapatoreba. Amém, Senhor. Amém. Já tá bom. Amém. Ore até o teu espírito sentir. Até isso aqui ficar dolorido de tanto que você orou. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aí nós queremos viver espiritualmente, mas andando na carne não dá. Diga, não dá. E eu quero terminar. Amém? Tem mais para te esmagar nessa noite. A ceia nos leva a ver. A ceia abre os nossos olhos espirituais. Marcos 14, do 22 ao 24. Ouçam. Marcos 14, do 22 ao 24. E enquanto ceavam, enquanto eles faziam o quê? Tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos. Você entende por que eu disse que quem pode cear é só quem vive com Cristo? Discípulos. Ceia são para discípulos. Discípulos são aprendizes de Jesus. Então, se você não é um aprendiz de Jesus, você não pode cear. Nem deve. Eu estou dizendo, se você não é um seguidor de Jesus, se você não quer viver Cristo Jesus, se você não quer ser como Cristo Jesus, pelo amor de Deus, não ceie. Agora, se você quer ceie, aleluia. Declarando: tomai, isto é o meu. É o quê? O meu corpo, verso 23. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos. Onde estavam os fariseus? Os escribas? Onde estavam os zelotes, os herodianos, os mestres da lei? Ceia para discípulos, da glória a Deus. E todos beberam dele. Amém? Verso 24. Então lhes Então lhes, como eu amo a palavra de Deus. Ela é perfeita. Isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Jesus revelou o sangue da nova aliança. Ele revelou o corpo dele e o sangue dele. Você está entendendo? Eu vou lhe mostrar com mais clareza. João capítulo 6, do verso 53 ao 56. Eu posso ouvir um amém? Eu disse amém. Glória a Deus. Escute. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não comerdes a carne e não beberdes o seu sangue, o que acontece? Não tereis a vida dentro de vós. O que é a vida? O que é a vida? É o Espírito de Jesus dentro de nós. Ceia quem tem o Espírito de Jesus dentro. Não, sim. Ah, meu Deus, deixa quieto. Vamos lá. 54. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Tem o quê? E eu o ressuscitarei no último dia. 55, vai lá. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. 56. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, escute, permanece em mim e eu nele. Você está entendendo? Você está compreendendo? Só pode ceiar
quem tem aliança com Deus por meio de Jesus. Amém. E essa aliança está pura. Amém. Esses ceiam, comem da verdadeira carne, bebem do verdadeiro sangue, comem a verdadeira comida e bebem a verdadeira bebida. Louvado seja Deus. Então a ceia nos revela que somos um com Cristo. A ceia nos revela que somos uns com os outros. Então, se eu sou um com Cristo e uns com os outros, então eu sou participante dessa nova aliança. Não, se eu sou um com Cristo, mas não gosto da pessoa ali não. Essa aliança está estranha. Ok? Precisa ser consertado. A ceia revela. Lucas capítulo 24. Versículo... Deixa eu só abrir aqui. Anote do 13 ao 33. Não vou ler tudo porque não dá tempo, tá? Deixa eu só encontrar o texto maravilhoso aqui. Versículo 13. Vai lá, começar pelo 13. E eu já salto para outros. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. 14, por favor. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. O que tinha acontecido? Jesus havia sido crucificado. Tudo bem? 15. Enquanto trocavam ideias e discutiam, leiam isso por favor, 3, 2, 1. O próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Aleluia. Glória a Deus. Verso 16, por favor. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Amém? Para aí. Então, Jesus se aproximou deles e começou a conversar com eles. E eles relataram tudo o que acontecia. E eles disseram algo. Pensávamos que ele iria nos redimir. Achávamos que ele era o Cristo. Mas já fazem 3 dias que ele morreu. E nada. Jesus começou a abrir diante deles as escrituras, dizendo: vocês são incrédulos mesmo? Vocês não entenderam o que os profetas anunciaram? Que convinha que Cristo perecesse, padecesse, sofresse, mas que ao 3º dia ressuscitaria? Saltem comigo para o verso verso 29. Jesus fingiu que ia passando adiante. E aí eles fizeram isso. Muito insistiram rogando-lhe. Leiam, 3, 2, 1. Fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Preste atenção, segura aí o texto. Jesus entrou na casa para ficar com eles. Jesus andou por todo o caminho com eles. E eles não perceberam. Jesus Cristo está aqui. Você está percebendo ou não está percebendo? Jesus Cristo está falando aqui. Você está ou não está percebendo? Jesus Cristo está se revelando aqui. Você está ou não está percebendo? Como eu disse, a ceia revela. Revela ou não revela? Quer descobrir como? 30.
Leiam, 3, 2, 1. E aconteceu o quê? Quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a ele. Segura o texto. Diga ceia. Ceia com o Senhor. O que será que aconteceu? 31. Leia forte, por favor. 3, 2, 1. Neste mesmo instante, se lhes abriram o que, igreja? Houve o que então? Revelar. E o que? O reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Alguém está entendendo ali? Alguém está entendendo aqui? Glória a Deus. Preste atenção. Se nós continuarmos a viver segundo os nossos sentidos naturais, ok, jamais iremos perceber Jesus junto a nós. Jamais iremos perceber Jesus falando conosco. Depois, os próximos textos você pode ler. Eles diziam, nosso coração não queimava enquanto ele nos abria a palavra. Mas eles não notaram que era o próprio Jesus caminhando lado a lado com eles. Eles olharam para Jesus e não reconheceram Jesus. Eles só reconheceram na ceia. Na ceia os olhos deles foram abertos. Houve revelação. Por isso que Jesus disse, façam sempre isso em memória de mim. Que é isso? Para que os seus olhos sejam abertos, para que você entenda que você é um ser espiritual e não carnal, que você é um ser espiritual e não natural. Coloque-se sobre os vossos pés nessa noite, em nome de Jesus, glorificando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a glória. Entendendo que você é um homem espiritual, que você é uma mulher espiritual. Aleluia, você é uma nova criatura. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A ceia traz esta revelação. O sacrifício de Jesus Cristo nos redimiu da morte para a vida. Você estava morto, você estava morta, mas hoje você está vivo e viva. Você é um espírito vivo. Então não viva como se fosse um cadáver andando por aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Entenda, nós já não andamos mais segundo a nossa alma, andamos segundo o Espírito de Deus que habita dentro do nosso espírito. É por isso que você tem que cear, para que você não esqueça. É por isso que você tem que cear, para que os teus olhos sejam abertos e você lembre, você veja Jesus Cristo em você. Você não se deixe enganar, mas você continue andando na verdade, no poderoso nome de Jesus. Eu quero que você ore agora. Eu intercedo por você e por mim. Ore rejeitando a sua carne. Ore rejeitando a sua alma. Essa velha vida é morte, não é vida. Não se engane mais. Se você continua oscilando entre o espírito e a alma, você tem fama de quem vive, mas está morto. Você tem fama de quem vive, mas está morta. Ou você vive a vida do Espírito, ou não vive. Deus está a edificar uma mega igreja de homens e mulheres vivos. Homens e mulheres vivos, que são totalmente guiados pelo Espírito. Que aonde chegam, o reino de Deus chega. Que não são carnais, que têm algumas experiências espirituais, mas que são espirituais, que vivem no Espírito, que fluem no Espírito. Aleluia.
Se você não gosta dessa mensagem, você vai se decepcionar muito, porque é só o que vai sair da minha boca. Porque eis aqui um homem espiritual que está a gerar filhos espirituais. Deus é espírito. Jesus é espírito. O Espírito de Deus é espírito. E nós que estamos aqui também somos espírito. Diga, somos espírito. Diga, Espírito Santo, convença-nos, leva-nos a viver, a desfrutar da vida no Espírito, não mais na carne. Já morri para a carne, ressuscitei no Espírito. A vida que eu vivo é a vida de Cristo. Preste atenção, não é a vida de Cristo antes da morte e ressurreição, tá? É a vida de Cristo depois da morte e da ressurreição. É essa vida que nós estamos a viver. A vida de Cristo ressurreto. Amém? A vida de Cristo ressurreto. Louvem ao Senhor com suas palmas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nesta hora, dobre seus joelhos. Quem pode? Dobre seus joelhos. Eu peço que o presbitério se lancem com o rosto no chão. Os demais dobrem os joelhos. Humilhem-se debaixo da mão do Senhor. Arrependam-se da vida da alma. Arrependam-se da vida da alma. Podem deitar, presbíteros. Vocês deitam no chão. Os presbíteros deitam no chão. Entrega para alguém, você vai deitar no chão comigo. Para deitar. Não é prostrar, deitar. Deitem. Os demais de joelho. Só os presbíteros se deitam. Isso. Comecem a falar com o Senhor. Muda esse fundo para mim, profeta, me ajuda. Diácono, por favor. Isso. Deite-se com o rosto no chão. Isso. Profético. Enquanto você se prostra, enquanto você se deita no chão em humilhação, veja bem a glória que está a escorrer. Vocês têm essa visão? Isso. No poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Deus é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. A santidade dele está aqui. Toquem na santidade dele. Sejam visitados pela santidade dele. Deixe que a santidade dele te esmague. Os esmaguem. Lá no Getsemane, Jesus orou 3 vezes. A alma de Jesus estava a gritar. A alma de Jesus, os pensamentos, as emoções e as vontades estavam latentes, estavam muito fortes. Ele disse: a minha alma está com uma angústia como que de morte. Orem por mim, orem por mim. Esse mesmo Jesus, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice, se possível, passe de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Foi no Getsemane que houve o descolar da alma, do espírito. Essa é a noite do seu Getsemane. Essa é a noite do meu Getsemane. Deus está a nos levar para algo sobrenatural, extraordinário, algo mega, algo incrível.
isso da grande pressão que está sobre ti, por isso da grande pressão que está sobre mim, por isso dos acidentes, por isso das brigas, por isso das calúnias, por isso das perseguições, por isso dos sonhos, ataques espirituais dos sonhos, por isso dos desejos pecaminosos aflorados. Satanás sabe o que está chegando para nós. Satanás sabe o que está chegando para a igreja. Aquela opressão que estava sobre Jesus era satânica, era maligna, queria fazê-lo retroceder, mas ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Eu decido viver no Espírito e não na carne. Esse mesmo Jesus está a interceder por você, está a interceder por mim, está a interceder por nós. Ele está a interceder. Ele está a interceder porque Ele vê o teu espírito, e a vida que Ele tem é no Espírito, as bênçãos que Ele tem estão no Espírito, tudo está feito no Espírito, tudo está realizado no Espírito. A tua saúde está, a tua alegria está, a tua paz está, a tua prosperidade está, o teu casamento está, a tua família está, tudo está consumado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor querido. No poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome. No poderoso nome. É no poderoso nome. Nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nós não fugimos do nosso propósito, que é morrer para que viva o Senhor. Que morra eu para que viva Cristo. Que morramos para que viva Cristo. Morramos para que viva Cristo. Ei, homem e mulher, não peça para que seja passado de ti este cálice. Tome deste cálice, do cálice do Senhor, do cálice da dor, do cálice do sofrimento, do cálice da tristeza, para que possa tomar também do cálice da exaltação, do cálice da glória, do cálice da vitória, do cálice da conquista no Senhor. Porque se sofremos juntamente com Ele também seremos glorificados. Estamos certos que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada através de nós, igreja. É a ceia com o Senhor. É a ceia com o Senhor. É a ceia com o Senhor. Ele está aqui. Nesta hora,
Nós oramos, Pai, pela carne e pelo sangue. Consagramos ao Senhor, Pai. Nós recebemos o sangue de Jesus, recebemos a carne de Jesus. Nos identificamos. Nós confessamos isso, nós nos identificamos. E por isso comemos da carne e bebemos do sangue. Somos um com Cristo Jesus. Somos um com Ele. Eu quero liberar os diáconos nessa hora. As pessoas que eles forem servindo já vão se levantando. Só as que eles forem servindo, as demais continuem prostradas. Eles vão até vocês. Por favor. Obrigado, Jesus. Estão liberados os presbíteros. Não são os diáconos, são os presbíteros. Os demais continuem orando em espírito de oração. Continue orando, continue orando. Ema sereman tue calabron de levras. Retaka cheira batara koshara basai. Reba sudaka sadakas. Podem ir levantando os que forem sendo servidos. Isso, recalabronte, os que forem sendo servidos. Vocês estão me ouvindo? Rabassuda, recatia, hatar, sia labrantuissa, retussa, manchussa, manchoca, manaia, sebedecai. Você que está em casa, no nome de Jesus, nós oramos. A glória do Senhor seja sobre ti. O Espírito do Senhor seja o teu guia completamente. Você viva a vida no Espírito, não mais na carne, não mais na alma. Você cresça e amadureça no nome de Jesus. O Rei da Glória é o Rei da Glória. É o Rei da Glória. E a sua santidade está aqui. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Nós chamamos, Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua santidade, pela tua verdade. Irisakatu sharamantu e halabraço da cantarabaço. Reante a rachante calatu cheque de vos. Miancho salatia da catuas. Brandia hadarra cheque lebrantu. Rushanto. Obrigado, filho. Obrigado. Enasudia do Xeraba, Rato Coprasante Lebras, que ante Hashana, Xelebranto e Calebra, Namantuta, Checate, Chá, Telecalabranto, que mantui, Chá, Catuxa, Namantuis, Demandue, Chamando, Le Calabron de Levras, ore, ore, ore línguas, Sirimanto, ouça. Maneana, Ilhaseque, Nevas, Suriando, Reglemande, Lebras. Que celebração, nós celebramos a tua vida, Senhor. Nós celebramos a tua vida, amado. A tua vida que vivemos não na carne, mas no Espírito. Rebadequebe anassuria da labron de Levrasandia. Chamanda cabaya sabereca. Miguel segue a que lebrantussa, rimiantosia, e quebia na suda basai, rodoquianto lebrondi vasia da cantea, ratessa de comprondia, de brancho sanda labro de levrosia, que manto santo, que anto sequia, lepraquia tussa labro de levrosa, mando quepa, disia deca, retea saia de mancho. Leronia naia da vassanda lavas, lavrasanda lavras, Shemanana mandore canara, Rimandiri combia na sudicas, Rimandia suriete rimante, Urana mangiora masse, che mangio paia sacata da siada. Benoria che diri andere a sui che va rotia so richetera amanara mantere sora manchoka che volsi amanai e meganai a sebia di sidi
Sia Azora Catalaboda Lavas. Shamanda Rabashara Bakabarababa. Rabasa Labrata Labras. Eia Dara Seca Manai. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ah, Santo Deus. Oh, Santo Deus. Racela brandelevro sábia na sébia, na sábia, na caia, na bacia. Eia. Oh. Cheira catarasora badaras. Menhando que a manegue anabasaba. Medora calavrota lavra. Iresea que nasceu da base. Andore calabrosa labas. Amada labras. Iramoche de cosarabas. Benante leva shelebada la shea. Ele dala sia la de colema tuliva sike de badala. Belele osia catala badala hassa. E na noite em que Jesus Cristo foi traído, tendo ele tomado do pão e dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós. O corpo de Cristo foi partido por nós, para que nós tornássemos a ser um com Deus e uns com os outros. Assim como o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são um, nós como irmãos devemos ser uns com os outros e com Ele. Ao comer desta carne, isso é carne. Ele disse: esta é minha carne, meu corpo, que é partido. Nós estamos nos identificando com o corpo de Cristo na terra, igreja de Jesus. Jesus é santo. Estamos assumindo o compromisso de santidade. Aleluia. Estamos assumindo o compromisso de cumprirmos a sua vontade na terra como nos céus. Essa é a carne de Jesus. Esta carne se apega à nossa matéria. No poderoso nome de Jesus. Podem participar da carne de Jesus, do corpo de Jesus. Aleluia. Que corpo gostoso, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Somos membros deste corpo. E logo em seguida, tendo tomado o cálice, disse: tomai, bebei dele todos, porque este é o sangue da nova aliança. O sangue por meio do qual nós temos uma aliança nova com Cristo, com Deus por meio de Cristo. Sangue que foi derramado em favor de muitos. Ao bebermos este sangue, estamos a fazer a manutenção da aliança que temos com Deus por meio de Cristo, e da aliança que nós temos uns com os outros, porque estamos ligados pelo Espírito Santo, o qual nos selou para a eternidade. Bebam dele todos e tenham suas mentes purificadas
de toda má consciência, assumindo serem completamente impulsionados e dirigidos pela consciência de Cristo, que é o seu Espírito, podem participar do sangue do Senhor. Coloque a mão no seu espírito e diga: eu sou um homem espiritual, eu sou uma mulher espiritual. O Deus que eu sirvo é espiritual. A vida que eu vivo, a partir de hoje, a partir de agora, é no Espírito. Não mais serei guiado, satisfarei os desejos da carne, os desejos da minha alma. Diga: Pai, eu peço, ajuda-me, no nome de Jesus. Aplauda o nome dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, filhos. Amém. Vamos honrar o Senhor e finalizar esse momento maravilhoso. Essa foi a melhor ceia da minha vida. A sua também? Essa foi a melhor ceia da minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi a primeira, hein?